Paz seja convosco, boa noite a todos. Vamos aqui a nossa lição a respeito da matéria Teologia Sistemática 1. Como nós vimos na primeira aula, a teologia sistemática ela é uma espécie de estudo a qual ela separa, né, os tópicos mais importantes da teologia e vai estudando separadamente. Na nossa matéria do ITQ, nós vamos estar focados apenas na teologia, no estudo de Deus. Então, nós vamos ver na nossa apostila que cada capítulo ela vai falar uma coisa a respeito de quem Deus é, de como Ele se revela. Nós vimos no primeiro capítulo uma introdução à teologia, nós falamos um pouco sobre a teologia sistemática, sobre a divisão e tal. E hoje, no capítulo 2, na aula de hoje, nós vamos falar sobre Deus. E os tópicos desse capítulo são muito interessantes, que vão dizer assim, é possível conhecer a Deus, Deus é acessível, Deus é incompreensível, porém passível de conhecimento, a existência de Deus, a existência declarada, a existência provada, os argumentos da existência de Deus, a negação da existência de Deus, o ateísmo e os conceitos distorcidos de Deus. Vamos lá. Na página 19... começa falando assim, é possível conhecer a Deus. Embora Deus seja tão grandioso e glorioso, é possível conhecê-lo. Na verdade, o que de Deus podemos conhecer se tornou possível pela sua auto-manifestação. Foi Deus quem teve a iniciativa em se fazer conhecido e, além de tudo, de acordo com o nosso conceito de revelação especial de Deus, Ele se fez presente no meio de nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Está conosco e habitando em nós através do seu Espírito Santo. É maravilhoso poder saber que Deus nunca nos abandonou e que em cada época da história humana, uma das pessoas da Trindade tem se manifestado e trabalhado junto a nós e a toda a criação. Trataremos mais à frente sobre a Trindade. Eu acho que é o último capítulo da nossa apostila. Então nós começamos a entender que Deus, ele se manifestou. Ele teve a vontade de se mostrar para nós. E em cada época da nossa história, nós vemos Deus se manifestar para o homem de uma forma. No Antigo Testamento, ele se manifesta ao homem através da sua palavra, das leis do Pentateuco. Depois, na época do Novo Testamento, ele se manifesta ao homem através dele mesmo, do seu próprio Filho Jesus Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. E nos dias de hoje, Deus continua se manifestando até nós através da sua palavra, que é a Bíblia, em Jesus Cristo pela fé e através do Espírito Santo, que é o que se move em nós e que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Deus é um Deus acessível. Como foi afirmado anteriormente, o Senhor sempre esteve presente em nós. Ele não nos criou e nos abandonou aqui, deixando a gente para lá e se vira. Muito pelo contrário, Ele se lembra de nós todos os dias. E tem um plano pessoal e maravilhoso para cada um de nós. Deus, apesar de estar na dimensão espiritual, é acessível e se manifesta a nós através do Espírito Santo, quando nos colocamos em sua presença para a oração ou para a adoração. Mais à frente a gente vai ver aqui que existe uma seita, uma não religião, que diz que Deus realmente até não nega um Deus, mas que Deus nos criou e assim, nos abandonou aqui e foi fazer as coisas dele. Então assim, é totalmente contrário ao que nós cremos. Deus, ele nos criou e ele continua ao nosso lado. E a apostila é bem clara, Deus é acessível. Toda vez que nós dobramos o nosso joelho, toda vez que nós oramos e estamos em comunhão, assim como estamos em comunhão com os nossos irmãos, nós podemos estar em comunhão com Deus através da oração e através do Espírito Santo de Deus. Eu acho que todos nós já sentimos a presença de Deus de alguma forma, já sentimos, não estou falando de um arrepio, eu estou falando de uma presença real e verdadeira. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, através de uma oração, muitos sentem através de um louvor, depende do quebrantamento de cada um, mas esse Deus, ele se mostra cada vez mais acessível. O que o mundo diz que é uma sensação boa, nós sabemos que é a presença de Deus através do seu Espírito Santo. Deus é incompreensível, porém passível de conhecimento. Cara, nós nunca vamos poder explicar Deus, nós nunca vamos poder compreender as coisas que Deus faz, do jeito que Deus faz. Há muitas questões que ficam na nossa cabeça, porém é possível conhecer a Deus e conhecer o seu modo de agir.
Devido à sua infinitude e imensidão, Deus é infinito, Deus é imenso. Deus, a nossa compreensão no sentido total torna-se incompreensível. A nossa mente humana não consegue entender o modo de Deus agir, como Deus é, como Ele é tão grande, como Ele é onisciente, onipotente. Como afirma o próprio apóstolo Paulo, e aqui na página 20, ele vai falar em 1 Coríntios 13, verso 12, vai dizer assim: porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós somos finitos, nós temos um tempo determinado, nós temos fim. Porém, Deus ele é ilimitado. Por isso, a nossa compreensão, por melhor que seja, será sempre limitada. Nós não temos noção da infinitude, nós não temos noção da eternidade. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós fazemos, nós temos a plena consciência de que tem um começo, um meio e um fim. Então fica muito difícil para nós compreendermos algo que tem um começo, é o próprio começo, mas não tem fim. É eterno, é infinito. Então, por mais que nós tentamos imaginar, tentamos conjecturar, talvez nós nunca vamos compreender a Deus. Somente aqui, quando conheceremos Ele no todo, como também nós nos conhecemos. Todos nós nos conhecemos. E quando Paulo diz aqui para a igreja de Coríntios que agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Ele está falando do momento em que nós conheceremos Deus como verdadeiramente Ele é. Apesar da incompreensibilidade acerca de Deus, a Bíblia nos diz que se pode conhecer a Deus. Olha o que diz em Hebreus 1, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Através da palavra de Deus, o Senhor nos dá nesta vida conhecimentos necessários da sua pessoa e obra, objetivando a nossa salvação, a comunhão, a confraternização do corpo de Cristo, o serviço, testemunho e maturidade da igreja. Contudo, é no céu que teremos o conhecimento completo dele. Nessa terra não podemos ter conhecimento total da essência de Deus, mas podemos saber algo sobre a sua natureza, do que ele é para nós, de acordo com o que nos revela em seus atributos. Então, assim, é como eu disse, Deus se revelou através dos profetas, Deus se revelou através de Jesus Cristo, hoje Ele se revela para nós através da sua palavra e também através do Espírito Santo de Deus. Muitas coisas do caráter de Deus nós vamos poder experimentar aqui na Terra. Outras são chamadas comumente nas igrejas de é um mistério e tal. Só vamos ter esse conhecimento quando estivermos na glória junto com Ele. Mas a Bíblia está cheia, que é a palavra de Deus, é a revelação de quem Deus é para nós, está cheia das características do caráter de Deus, das suas vontades, do seu modo de agir. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela sempre vai ser a fonte de consulta sobre quem Deus é, o que agrada a Deus e o que devemos fazer para alcançar a salvação. O Lutero, né? O Lutero que fez a reforma e tal, como ele foi citado por um filósofo, um calvinista chamado Berkhoff, fala repetidamente de Deus como Deus absconditus, ou seja, o Deus escondido, para distingui-lo do Deus revelatus, ou seja, o Deus revelado. Para Calvino era impossível para o homem investigar as profundezas do ser de Deus. Ele dizia que sua essência era incompreensível, de tal maneira que sua divindade escapava completamente dos sentidos humanos. Realmente, a divindade de Deus ela é muito diferente dos nossos sentidos. Ver, sentir, segurar, ver, tocar, são sentidos humanos, mas quando a gente pensa em Deus, a gente vê que isso aí está muito distante. Não dá para ver Deus, não dá para tocar Deus, mas dá para sentir. Então Calvino tinha essa revelação de que Deus era um Deus escondido.
Mas os reformadores também, alguns deles, falavam que era o Deus revelado através da sua palavra. Não nos sentidos humanos, mas através da sua palavra, que é a Bíblia. Estes e os demais reformadores não negavam a possibilidade de o homem saber algo da natureza de Deus através da criação, mas afirmavam que o homem pode adquirir o verdadeiro conhecimento de Deus unicamente através da revelação especial, a escritura e debaixo da iluminação do Espírito Santo, ou seja, somente à luz da palavra na Bíblia e pedindo iluminação ao Espírito Santo. Eu costumo dizer para os jovens aqui da igreja que toda vez que forem ler a Bíblia, eles pedirem ao autor que revele para eles os mistérios. O autor é o Espírito Santo, que lê a Bíblia junto conosco. Aí tem um tópico aqui chamado a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus como algo preliminar à fé, ou seja, antes de ter fé. Ela simplesmente, para ela, a existência de Deus é autoevidente, um fato, tanto que ela o apresenta em seu início através da afirmativa. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então a Bíblia mesmo, muito antes de nos ensinar sobre fé, sobre o chamado de Abraão, a Bíblia já apresenta Deus como alguém que já existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, antes de falar sobre o que precisamos crer, o que precisamos fazer, a Bíblia já mostra um Deus totalmente existente. Então é nisso que nós temos que acreditar, na existência de Deus, porque a Bíblia poderia contar uma história de criação e não mencionar o Criador, mas antes de todas as coisas ela menciona o Criador. Tem um tópico chamado a existência declarada. Segundo Bergson, a Bíblia apresenta e declara Deus como o principal personagem em todo o universo. Deus existe desde a eternidade e Ele é a origem de tudo. Aquele que tudo governa e sustenta. Aí em Deuteronômio aqui tem várias referências. O crente passa pela experiência do conhecimento de Deus através do convencimento do Espírito Santo, certo? Acerca do pecado, da justiça e do juízo vindouro. É a experiência do Deus invisível se manifestando àquele que é humano e visível e este o conhece. Pois bem, poderíamos esclarecer este fato através da seguinte ilustração. Vamos entender como é que essa coisa funciona do convencimento do Espírito Santo. Quando alguém diz, eu conheço o presidente, ele não quer dizer, eu sei que o presidente existe, porque isso se subentende na sua declaração. Portanto, a experiência indescritível de conhecer a Deus e ser tocado por Ele, por seu amor através do Espírito Santo. Essa experiência é algo sobrenatural e incontestável e se discerne somente espiritualmente. Contudo, a fé do crente não é cega nem irracional. A fé é um dom de Deus. Dessa mesma maneira, os escritores bíblicos puderam nos dizer que conheceram a Deus e essas declarações significam a sua existência. Tipo assim, você fala que conhece o presidente, mas você talvez nunca vá ver o presidente pessoalmente, você nunca vá a Brasília, você nunca converse com ele. Mas a sua declaração já dá a entender de que ele existe. Então, quando nós falamos que conhecemos a Deus, ou que nós ouvimos as histórias bíblicas de que Deus existe, essa declaração não precisa ser provada para nós, porque como nós lemos aqui, isso é uma experiência espiritual. Na primeira aula eu lembro que eu disse que muitas coisas nós como cristãos são automáticas. A gente fala sobre coisas sobrenaturais e espirituais e isso entra nos nossos ouvidos como suave, como mel ou como uma bela canção de amor. Mas para quem não é cristão isso soa meio esquisito, porque está muito preso a sensações e coisas humanas. Então quando você fala, eu estou sentindo um anjo voando nesse lugar, a primeira coisa que o não crente fala é, cara, eu não estou vendo nada, não estou vendo barulho de asa, então... Isso é uma experiência espiritual. Porém, a palavra de Deus ela dá vários indícios de que revela. O próprio Jesus histórico, o ser humano Jesus, que a história insiste em dizer, está provado que ele existiu. Então, se existiu, logo, Deus também existe. Resumindo, a teologia inicia seu estudo através de duas suposições. Deus existe e Deus tem se revelado em sua divina palavra.
É como lá foi falado anteriormente. A Bíblia já começa dizendo e criou Deus. No princípio criou Deus. Então Deus existe, já parte desse pressuposto. E através da sua palavra ele vai se revelando nos encontros com Moisés, nas pragas sobre o Egito, depois da revelação aos profetas, o anjo que luta com Jacó, o anjo do Senhor, os livramentos, todas essas coisas dão base para dizer que Deus existe. A existência de Deus provada. Razões pela qual trataremos de provar a existência de Deus. Primeiro, há pessoas que buscam a Deus e querem crer nele. Contudo, sentem alguma dificuldade para isto e dizem: eu quero crer em Deus. Mostra-me que seja razoável então crer nele. Mas nenhuma evidência convencerá a pessoa que nos aborda com esta colocação. Eu lhe desafio a provar que Deus existe. Tal pessoa deseja continuar na prática do pecado e no seu egoísmo e não quer converter-se. Cara, quando alguém não se move por fé, mas se move por prova, é apenas uma bengala, uma desculpa para que ele continue afundado nos seus pecados. Quando alguém quer uma prova concreta, como que você vai ter uma prova concreta de um Deus que é espiritual? Fica muito complicado. Então é apenas uma desculpa. Se alguém te abordar alguma vez falando dessa forma, me dá uma prova concreta que Deus existe, você pode ter certeza que ali vai ser uma batalha muito dura, porque é uma pessoa que quer continuar numa vida de pecado e quer arrumar um jeito de justificar isso. Diferente das pessoas que chegam até nós quebrantadas, com algum tipo de dificuldade, que a fé já está aflorando, então ela se entrega, ela fala: não, cara, eu quero esse Deus, e eu me apresento a ele, me mostra como eu posso chegar a ele. A abordagem é diferente. Uma pergunta é: me prova que esse Deus existe. Isso é quem não quer. Agora quem quer fala: me mostra como chegar até esse Deus. 2. Nós precisamos provar a existência de Deus para fortalecer a fé daqueles que já creem. Eles estudam provas não para crer, mas porque já creem. Nós, como teólogos, nós temos que apresentar Deus para essas pessoas que não creem, mas principalmente para os que creem também. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas têm dúvida de tudo quanto é coisa. Então nós estudamos não para que as pessoas creem, mas para provar que nós estudamos porque nós cremos, e provar essa crença nas pessoas também. 3. Precisamos provar a existência de Deus para enriquecer o nosso conhecimento acerca da natureza de Deus. Quando eu falo precisamos provar, não é uma questão de precisar, é estudar a teologia para fazer esse tipo de colocação. Quanto mais nós estudamos sobre a existência de Deus, nós provamos o nosso conhecimento, enriquecemos o nosso conhecimento acerca da natureza de Deus, quem Ele é, seu caráter. Por uma questão também de batalha espiritual, pois Satanás tem procurado agravar a situação do pecado da vida do homem, tentando negar a existência do Criador. Irmãos, a batalha espiritual, muita gente encara apenas como um vigílias de oração, encara apenas como uma campanha, mas a maior batalha espiritual travada no mundo atualmente é a contextualização, e nós precisamos lutar, porque Satanás ele já sabe que ele não pode vencer, e quando você não pode vencer um inimigo, o que você faz? Você desatualiza, desestabiliza as bases desse inimigo. E qual é a base da nossa fé? É crer que Deus existe. Se o diabo ficar provando, fazendo artimanhas para provar que Deus não existe, a base da nossa fé ela vai sendo abalada. Então, assim, muita gente se perde porque cai no engano de Satanás de que Deus não existe. Não existe inferno, não existe céu, então a gente pode fazer qualquer tipo de coisa. Então, veja como essa matéria é essencial para a igreja do Senhor. Como esse tipo de fala que é tão negligenciada na igreja, a gente prega sobre tudo, prega sobre prosperidade, como ficar rico, como ser curado e tal, mas não prega a existência de Deus, do Deus Criador, do Yahvé, do Eu Sou. Então, olha como isso é importante, irmãos. Vamos lá, alguns argumentos da existência de Deus. Primeiro argumento, etnológico, ou seja, a crença universal das etnias. A crença em um ser supremo é universal e está presente em todas as nações, ou seja, todo tipo de cultura, todo tipo de povo tem uma crença num ser maior. Então a nossa batalha é provar que esse ser maior é Deus, não são os deuses aí. O Egito tinha deuses, os indígenas têm deuses, os povos maias, latino-americanos têm deuses, mas nós temos que provar que existe um só Deus.
O argumento da criação é o segundo motivo. A razão argumenta que o universo deve ter tido um começo, um princípio. Todo efeito deve ter uma causa, e o universo manifesta um movimento preciso e ordenado. Esse argumento também pode ser denominado como argumento da natureza.